Tá aí o trompetista com a camisa do Vasco. Isso é fantástico. Fabiano Leitão com essa barba toda, incrível como a barba do Fabiano cresce rápido. Daí tem um dia ele tira tudo, né? A gente nem reconhece. Aí no dia seguinte ele aparece com a barba desse tamanho já. É barba postiça. Não tem coisa. Conde, primeiro eu estou recebendo uma visita muito especial de uma companheira muito aguerrida, né, lá de Pernambuco. E assim, eu queria que ela desse um tchau aqui. Ela está visitando o PT Nacional. Vem cá, Karen. Karen, que é uma influenciadora digital maravilhosa. Olá, tudo bom? Como é que é o nome dela? Kari, a Kari. Kari, querida, tudo bom? Você está visitando o Fabiano aí? Eu tô passando uma semana aqui em Brasília, fiz algumas gravações para o PT e vim passar aqui na sala do meu amigo para me despedir. Eu tenho uma reunião agora. Aí eu disse, antes de eu ir embora, eu vou passar aqui para dar um abraço. E Fabiano disse assim, não, calma, que eu entro numa live agora. E eu entrei aqui para dar um oi. Fala suas redes para a gente te seguir aqui. É Kari, com K, _ SS Santos. Mais intitulada como Terrivelmente Petista. E eu acho que tem uma galera que me conhece, que minha última briga foi com o Michele Bolsonaro nas redes sociais. Terrivelmente Petista no Instagram e no Twitter? Eu estou em todas as redes sociais. Kari S _SS Santos em todas as redes sociais. Eu vou anotar aqui que eu vou colocar na tela. Fala, Fabiano. Não, e a Kari, ela talvez, né, independente da condição geopolítica, né, enfim, da Rússia, do conflito, é minha candidata, pré-candidata, ainda, daqui a pouco, né, candidata, ela não pode falar e tal, mas a gente está torcendo muito por ela, ela renova o partido, enfim, é uma influenciadora digital. Tem que tirar um S. Tem que tirar um S? Peraí. Botou muito S aí. Só são 2. Então, só 2. Uma jovem companheira que está aí entrando para a disputa e estou muito feliz. Estamos juntos. Muito obrigada. Dá um beijo nesse menino aí por todos nós aqui. Obrigado, viu, Kari? Prazer imenso. Tchau. Vamos combinar de você vir aqui para dar entrevista para a gente. Claro. Beleza. Tem muito conteúdo, muita informação política. O Fabiano Leitão, ó, esse é o exemplo, esse início aqui com a Kari maravilhosa aqui, é um exemplo do que o Fabiano provoca, enfim, na militância de esquerda no país. Você está sempre muito atento e as pessoas, né, orbitam também. Você promove essa aglutinação tão forte. Podia ser mais, né, Fabiano? Eu sei que você gostaria que fosse muito mais intenso, muito mais forte. Mas você sempre tem essa característica de trazer as pessoas para perto de você. Me diz o seguinte, deixa eu começar te perguntando sobre Brasília. Você está em Brasília, você vive em Brasília. Como é que está o clima em Brasília, no sentido da militância e das pressões que a sociedade tem de fazer, que, na verdade, nós deveríamos estar pressionando muita coisa. Num governo que não é um governo propriamente de esquerda, é um governo misto, né? Você tem muitas coisas ali que praticamente extrapolam o próprio projeto, né, que foi eleito. Fala para a gente um pouquinho dessa situação. Olha, falar de Brasília é sempre muito complexo, mas assim, eu estou muito preocupado, sabe? Muito preocupado com o andamento do governo federal, muito preocupado com algumas posições que o governo está tomando. Eu acho uma estratégia errada. Eu acho que a principal pauta que a gente tem que firmar, né, a luta é em abaixar o preço dos alimentos, sabe? Me preocupa muito. Eu acho que, primeiro, conhecendo o Lula, né? O presidente Lula, eu acho que a pauta sagrada, a pauta da vida dele, sempre foi o combate à fome, a segurança alimentar do nosso povo. E isso não está acontecendo. Os preços dos alimentos, a gente vê a carne diminuindo um pouco, mas o preço dos outros alimentos não está abaixando, como a gente quer. E isso tem vários fatores, sabe, Conde? Tem, primeiro, logicamente, o ataque que o Bolsonaro fez à segurança alimentar do nosso povo. Para quem não sabe,
né? Eu estou aqui na Secretaria Agrária Nacional do PT, né? E você tem ideia, o Bolsonaro deixou 6 milhões para a Conab, né? A Conab que faz toda, né, o estoque regulador dos alimentos, enfim, 6 bilhões. E na PEC da transição a gente conseguiu botar meio bilhão, né, 500 milhões, para, né, sanar, né, comprar da agricultura familiar, estocar e abaixar o preço dos alimentos. Só que o orçamento médio da Conab é de 1.400 bilhão, né, dos governos Lula, Dilma, enfim. Então tem esse processo de reconstrução dessas políticas de segurança alimentar. Mas eu acho que a gente tem que acelerar mais. A gente discute muito aqui, né, com a secretária Rose Rodrigues, que é a secretária nacional agrária, o PAC da agricultura familiar, porque eu acho isso emergencial para que o povão, aquele pessoal que faz no mercado, não é o playboy, né? É o povão, sabe? Povão. E aí, Lula? E aí, presidente? Como é que tá? Mas não teve o financiamento que foi o maior da história para a agricultura familiar? Pô, a gente está esperando sair o que vai ser o plano safra, né? Porque o orçamento, o governo, na verdade, começa depois do segundo ano, porque o orçamento inicial não é nosso, né? Foi feito, inclusive, a PEC da transição, não é isso? Então, Claro. agora que a gente começa a governar, né? Praticamente com o que a gente decide, né? Com o Congresso, enfim. Mas essa questão está me tirando sono, sabe? Estou muito preocupado ao redor do presidente Lula, as pessoas que induzem a política, né? Ontem, vou te confessar, que eu fiquei bastante contrariado, né? Por quê? Porque eu vi um movimento que vai fazer mal para o presidente Lula. Ele se solidarizou com a perda de um cachorrinho, né? Um cachorrinho que estava no avião, né? Enfim, pô, é triste, né? Lógico, a gente, enfim, nós somos humanistas e, enfim, a gente não quer o mal do cachorro, pelo amor de Deus, não vamos me compreender mal. Mas, assim, o presidente da República botar uma gravata de pet, né, com as patinhas do cachorro, e fazer um pronunciamento por causa da morte de um cachorro, isso vai ser usado contra ele. Porque se morre uma criança numa favela do Rio de Janeiro de bala perdida, é infinitamente mais trágico do que isso. E ele não põe a gravata, né? De uma criança, em homenagem à criança. Então, Não, sem dúvida nenhuma. É uma falha crônica de comunicação. Nossa, e assim, infelizmente, a gente viu que quem induziu ele ao erro foi a primeira-dama. Né? É muito grave. Que é uma pauta dela, né? Essa coisa dos pets. É uma pauta dela. É importante desculpa, num país com 130 milhões de brasileiros, né, com insegurança alimentar, desculpa, vai me perdoar. Aliás, deixa eu aproveitar. Mas isso é uma redução da política, isso. Deixa eu aproveitar, com todo o respeito que nos cabe e tudo mais, a primeira-dama deu uma entrevista recentemente dizendo assim: eu sou articuladora política e tenho carta branca. E nós estamos... As articulações da primeira-dama começam a ficar públicas, né? Não mais de bastidor. Por exemplo, ela articulou com o Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia, para... me parece que é um acesso à população mais pobre a ter direito a não pagar a conta de luz, é algo nesse sentido, né? Agora, é um elemento novo, né? Aliás, tem muitos elementos novos nesse governo. Mas, desculpa, Fabiano, acho que você tem que completar a sua reflexão. Claro, lógico que tem as coisas boas e ruins, mas aí desculpa, mais uma vez, estar falando sobre isso. Quando o Lula, meu presidente, que eu lutei muito, você, inclusive, você foi o jornalista que mais lutou pela liberdade dele. Você foi o cara que mais recebeu carta do presidente Lula, né? Você é uma referência no jornalismo, tá? Então, assim, você podia ser uma pessoa, presidente da EBC. Você, por merecimento, se eu fosse o presidente Lula, eu te escolheria como presidente da EBC. Só para te dar um exemplo, tá? Mas o que acontece? Não é só isso. São tantas coisas. O presidente Lula falou que a primeira-dama é o farol político dele.
Olha, eu tenho muito tempo de partido, eu sou, né? Nós temos um Zé Disseu da vida, nós temos Gilberto Carvalho, nós temos, sabe, muita gente para ser o farol do Lula, muita gente que tem estrada muito longa, né? Então, assim, eu fico muito preocupado, sabe, porque isso do PET que aconteceu ontem vai ser usado em qualquer tragédia que tiver aqui no Brasil, sabe, contra o presidente. Então, desculpa, isso é um erro infantil na área de comunicação, sabe? Eu diria até o seguinte... 2 dias de política. Gente que tem 2 dias, não é gente que tem, sabe? Então, eu queria deixar isso registrado. Eu diria até o seguinte, não, está perfeito. A espontaneidade do Lula, todo mundo conhece. Porra, ele tem um bom coração. Ela é maravilhosa, ela é mais do que estratégia política, de comunicação e tudo mais, ela é muito forte, muito estrutural no povo brasileiro. Agora, presidência da República e governo é uma coisa muito séria para você fazer, enfim, digamos, desgarrar, digamos assim, da característica principal de um presidente da República. Tanto é que a gente vai percebendo, Fabiano, às vezes que o presidente está isolado. Né? Toda vez que ele vai fazer uma reunião com os ministros, a gente percebe isso. Né? A gente vê os ministros de cara amarrada, né? Todos ali, né? Sendo cobrados justamente, evidentemente, os resultados. A gente tem resultados importantes. Ontem saiu o resultado da fome, resultado de que a gente já avançou nessas áreas, mas parece que o governo está sempre sequestrado. E aí eu acho que tem a questão da relação com o Congresso. Eu estava formulando uma questão ontem com o meu querido Fernando Horta, que você conhece, que é assim, o Bolsonaro ele estragou o Congresso para sempre. Né? Como ele não governou, ele entregou o governo para o Congresso. Então, é como se o Executivo hoje fosse um ruído que está atrapalhando a governança do Congresso. Como é que você está vendo essa situação? Que é delicada. Eu acho que cada vez vai piorar. Porque toda essa matemática, né, das redes sociais, das big techs, né, as redes sociais trabalham com ódio, simples, com sentimentos, né? E o ódio, ela traz algoritmos. E a extrema-direita trabalha com ódio. Os candidatos da extrema-direita têm infinitamente mais visibilidade e penetração com as camadas mais populares do que um discurso academicista da esquerda. Porque eles trabalham com pautas morais. E quem trabalha com pauta moral dentro da esquerda, infelizmente, eu falo isso com profunda tristeza, está dando combustível necessário para o bolsonarismo, né, fazer sua luta. Né? A nossa luta, ao meu ver, tem que ser a luta de classe, a luta da classe trabalhadora com direitos, saúde, educação, ter um prato de comida para os seus filhos. É isso que a gente tem que lutar. Agora, quando a gente passa para outras pautas, enfim, e essas pautas são escandalosamente patrocinadas por fundações, né, que são terríveis. A Fundação Ford, a Open Society, a Luminate Group. A gente sabe. Eu acho a Open Society está dentro do governo. Claro, tá dentro do governo, a gente sabe. E é muito triste ter que reconhecer isso, sabe? Até porque o jogo, eu fico pensando, né, qual que é mais, sabe, dramático para o nosso país. Uma figura de esquerda que é financiada pela Open Society, essa pessoa jamais será de esquerda, ela só está fazendo cosplay, né, como a garotada fala, de esquerda, mas não é. Ela não vai lutar, por exemplo, contra a privatização da Petrobras, dos Correios, não vai. Lógico que não vai entregar para os Estados Unidos. E a gente vê essas pautas que são muito caras para nós, sabe? A pauta das mulheres, a pauta LGBTQIA+, a pauta indígena, a pauta, sabe, do combate ao racismo. Isso é muito caro para a gente. A gente lutou muito para que isso avançasse, só que a gente está vendo figuras que militam nessas causas sagradas
sabe, sendo cooptadas pelos Estados Unidos da América. Isso aí, isso é gritante. Isso que o Fabiano está falando é muito importante da gente debater, porque, de fato, a gente teve infiltração do governo dos Estados Unidos, de ONGs e tudo mais, infiltração camuflada, né? Pessoas que falam, não, né, que chegam com discurso até muito associado ao identitarismo, sim, e acabam contaminando o governo e impedindo uma pauta soberana de governança, e sequestrando. Deixa, antes da gente seguir, sim, Fabiano, trazer comentários aqui do público. O Carlos Augusto de Bones Cruz está dizendo: vamos inverter. Se o Lula tivesse desviado dinheiro via orçamento secreto, furtado joias, promovido golpe, agido contra as instituições, etc., estaria solto? Problemas são Ministério Público e Judiciário. Quer dizer, o problema não acabou. A gente tem repetido isso também aqui como uma forma de alerta máximo, né? Sobretudo com essa possibilidade agora que a gente percebe que não é um recuo do Alexandre de Moraes, mas o Alexandre de Moraes está sendo alvejado, né, por setores da sociedade brasileira e pela extrema-direita, já há muito tempo pela extrema-direita. O Sem Brasil: polícia espanca, prende e mata na Venezuela. Epa, que isso? É um assunto aqui que não está meio na pauta. O Sem Brasil, bem-vindo, Fabiano, dá uma palhinha aí para nós. Milhões nas ruas, aprendam com os iemenitas toda sexta-feira. Esperança, Seneto vaza em novembro e Lira em fevereiro. Costa Neto. E ele diz aqui ainda a thread do Hussein: senador Messias de Jesus parado com dinheiro no carro. Eu não estou sabendo dessa história aqui. Fabiano, Congresso. Vamos falar um pouquinho do Lira, dessas relações. E o Rodrigo Pacheco, ontem tem uma notícia que eu achei fantástica, uma vitória do governo. O presidente Lula entrou pessoalmente no STF pedindo a inconstitucionalidade da desoneração. E o Zanin, em modo urgência, ele autorizou, ele deferiu esse pedido. Portanto, a desoneração da folha de pagamento está suspensa até que o pleno do STF vote. Muita gente dizendo que o Lula governa com o STF. Como ele não tem articulação política, ele tem que governar com o STF. Essa movimentação. O Fabiano é o exímio analista de conjuntura, além de ser tudo que ele que é o ícone da democracia com o seu trompete, mas é muito importante ouvir o Fabiano nesses momentos críticos aqui. Como é que você está vendo essa situação de articulação? Ou desarticulação? Então, isso tudo vai de alguns bloqueios que o presidente Lula, que eu estou constatando, né, no caso. Você vê quando o presidente Lula, nos sábados e domingos, né, o presidente Lula no governo 1 e 2, o presidente Lula, ele juntava a turma, jogava futebol, fazia churrasco, né? Hoje em dia eu só vejo ele com a primeira-dama fazendo um vídeo, segurando uma jaca para falar do Enem, enfim. Cadê a turma do Congresso? Sabe? Cadê a articulação política do próprio presidente? Logicamente que o Padilha faz articulação política e tudo, mas essa tarefa maior de articulação política tem que ser do presidente Lula. E todo mundo... Cara, você conversa 2 minutos com o Lula, você fica encantado, você fica hipnotizado. Você teve várias conversas com o presidente Lula, você sabe como é que é, né? Então, essa potência política que o Lula né, eu vejo que ele está um pouco isolado, muito isolado. Veja quantas reuniões se fez no Palácio do Planalto, sabe? Aliás, perdão, Palácio do Alvorada. Do Alvorada. Sabe, pouquíssimas reuniões, se você comparar nos governos Lula 1 e 2, pouquíssimas agendas. E os deputados, além de fazer suas construções políticas, eles querem uma foto com o Lula, postar nas redes dele, quer abraçar o Lula. O Lula, ele tá, eu vejo muito ele recuado nessa articulação política, não só na articulação política, como acarinhar o povo, acarinhar a militância. Por exemplo, teve o aniversário dele aqui em Brasília, que a gente reuniu 200 companheiros e companheiras na porta do Palácio do Alvorada, ele sequer saiu do carro. Ah, mas é porque ele tinha feito uma
uma cirurgia no quadril e tal, estava se recuperando. Porra, ele estava andando lá no Palácio do Alvorada, ele não custava nada ele dar um joiazinho, sabe, conversar com a galera, sabe, essa blindagem. Outra, essa paranoia que vão matar o presidente, que vai fazer um atentado. Gente, pelo amor de Deus, eu conheço a segurança do presidente Lula competentíssima. Me cite somente uma tentativa de atentado ao presidente Lula. Atentado, sem ser aqueles tiros no ônibus em Cascavel. Só outro, eu quero outro. Não tem, não existe. Não existe. Entendeu? Então, essa super proteção, essa redoma de vidro, o Lula tem que ir para o povo e ele gosta disso. O Lula tem que conversar com os deputados, com os senadores. Ele vira o jogo. Ele fez o Chastalo, que foi o cara lá, que o carcereiro dele. Porra, o cara virou petistazão, cara. Entendeu? É brincadeira. O outro carcereiro participa da segurança dele hoje. Pois é, entendeu? Então, essa potência política, porra, é a mesma coisa, porra, eu tenho Romário no meu time, que é o Lula, e eu coloco o Gediel para jogar, para fazer articulação política. É simples. O Lula é o maior articulador político do planeta, se duvidar. Ele fez com que os Estados Unidos dessem um cavalo de pau. Então, isso tudo vai eu entendo as cobranças do presidente Lula aos ministros, mas isso vai também dessa redoma de vidro. E digo mais, figuras como Luiz Dulce, Gilberto Carvalho, o nosso companheiro Zé Disseu, Paula Camoto, sabe, Nicole Briones, sabe, essas pessoas, desculpa, não podem ficar longe do governo. Não podem ficar longe do governo, sem dúvida nenhuma. Não pode ficar longe do essas pessoas são os verdadeiros faróis do presidente. Eu lembro do Gilberto Carvalho. Deixa eu falar mais uma coisa. Gilberto Carvalho, quando o presidente Lula estava preso, ele foi um dos maiores articuladores aqui em Brasília, sim, lá da vigília que foi feita na frente do STF, todas as quartas-feiras, para lembrar que o presidente Lula era um prisioneiro político. Congelou aqui o Fabiano, já deve restabelecer aqui, vamos ver. Contagem regressiva. Talvez alguém tenha telefonado para o Fabiano. Até vou aproveitar que congelou aqui o Fabiano, para dizer o seguinte: Fabiano é um militante do Partido dos Trabalhadores, acho que o mais apaixonado e envolvido que eu já vi na minha vida, né? E ele realmente ele tem lastro para fazer essa cobrança, vamos dizer assim, do processo de governança, que a gente sempre está atento aqui, né? Sempre pedindo para que o presidente tenha mais acesso à informação, que a informação chegue no presidente, para que ele possa tomar decisões de qualidade. Ô, Fabiano, você deu uma caída aqui, mas você voltou, querido. Pode retomar. Não, só porque eu queria falar, porque isso faz parte da história. As pessoas precisam saber quem é Gilberto Carvalho, né? E que está num cargo de segundo escalão do governo. Gilberto Carvalho foi um articulador imprescindível na liberdade do presidente Lula. Ele que organizou o nosso povo aqui na frente do STF para ficar todas as quartas-feiras, que é o principal dia de trabalho do STF, lembrando que tinha um prisioneiro político, entendeu? Gilberto Carvalho é um dos melhores corações, não só Gilberto Carvalho, mas... Agora, o Fabiano, deixa eu só fazer o papel aqui de advogado do Bolsonaro, né? Não vou nem falar do diabo, porque diabo a gente já enfrenta fácil agora, né? Porque o Bolsonaro que é o problema. Você não acha que isso parte também de uma decisão do Lula de renovar os políticos no entorno dele, né? De fortalecer uma nova geração? Quer dizer, a ausência do Dirceu é por outras razões, que a gente conhece, inclusive o Dirceu já está meio que pronto para voltar aí, se candidatar à Câmara e tudo mais. Tá jovem, tá forte, jovem no sentido, né, tá de espírito, né? O Dirceu acho que está com 78 anos. E o Gilberto Carvalho, quer dizer, não é uma. Você não acha que é uma tentativa do presidente de preparar uma geração? O problema é que para preparar a geração dá trabalho, né? Olha, então, eu acho que a gente não pode. O Lula,
falou uma vez, eu lembro muito bem, eu não tenho o direito de errar. Quando ele assume a presidência da República pela primeira vez, ele fala, eu não tenho o direito de errar. E o que está em jogo hoje em dia, eu acho que o governo Lula tendo êxito, eu torço muito, sabe? Eu torço muito que tenha êxito, sabe? Ele precisa botar os craques em cada setor, sabe? Em cada setor. Eu vi uma fala do presidente Lula, ele falando, poxa, onde é que estão os movimentos sociais? Onde é que estão os movimentos sociais? Aí eu olhei assim, pô, cara pálida, ô, meu presidente lindo, maravilhoso, chama o Gilberto Carvalho, entendeu? Né? Quem sempre levou os movimentos sociais até ele foi o Gilberto Carvalho. Aí essas coisas eu não entendo, sabe? Então, assim, eu não estou pedindo, eu estou preocupado com o governo, estou preocupado com a segurança alimentar do nosso povo, porque esse governo Lula é o mais importante da história. Porque o legado do presidente Lula, você sabe muito bem, o Conde, é uma coisa que é importante para a esquerda brasileira, para a esquerda latino-americana, para a esquerda mundial. Ele terminar bem a sua história é uma continuidade das nossas lutas. É o arremate da biografia mais impactante da história da política. Exatamente, exatamente. Eu concordo muito com os teus textos, acho que um dos mais famosos, você fala que o Lula se banderizou, enfim, eu acho que é por aí. Então a gente não pode errar, tem tanta gente boa no nosso partido e que está fora desse governo, sabe? Eu estou vendo tanta gente que, sabe, quer tirar foto, quer fazer vídeo, sabe? E desculpa, não está tão preocupado. Existe um vácuo, sem dúvida nenhuma, a gente sempre comenta isso, inclusive teve agora uma nova contratação da Secom para 4 empresas de publicidade para pilotar as redes sociais do Lula. E me parece que 2 foram desqualificadas aqui por algum problema na licitação. Deixa eu até recuperar essa informação aqui para não ficar uma coisa no ar. Eu tinha separado aqui, deixa eu só localizar. Vamos ver onde que está. Eu falei aqui. Só um segundo, gente. Estou localizando aqui. A Secom desclassifica 2 vencedoras de licitação de 200 milhões para a comunicação digital. E eu acho o seguinte, quer dizer, esse discurso, você conhece muito bem a Glaze, você conhece, né, como é que o PT tem encarado isso. O PT reconhece que não sabe mexer direito com redes sociais, está tentando aprender já há muito tempo, já está passando do ponto, né? Já era para ter aprendido alguma coisa. E a gente cobra essa expertise. E, por exemplo, o que vocês falou aqui, que é uma coisa que parece óbvia, todos os deputados, senadores, excetuando alguns ali do núcleo duríssimo do bolsonarismo, eles querem sair na foto com o Lula. E isso simplesmente não acontece. Né? Às vésperas de uma eleição municipal, em que o Lula poderia ser o maior cabo eleitoral pelo país inteiro. Então, parece que, assim, coisas elementares, né? Por exemplo, o Sidônio Palmeira foi chamado para opinar, e aí você teve uma leve inflexão, o Lula correndo ali, né, conversando e correndo, mas são espasmos de comunicação, né? Não são políticas de comunicação. E eu acho que a política central de comunicação do governo, e aí eu quero te ouvir, ela tem que ser política, ela não pode ser especificamente de rede social, ou de televisão, ou de imprensa, de outdoor, sei lá, todas as plataformas aí de publicidade. Fala um pouquinho sobre isso para a gente, Fabiano. Não só o governo tem que comunicar bem, mas o partido também. Eu sempre discuto do partido que nós temos... Eu vou fazer uma analogia aqui com a medicina. Né? Quando você vai atender um paciente, você precisa primeiro do exame, né? Você, logicamente, olha o que ele tem e vai, opa, eu quero fazer os exames. Né? Aí você precisa, né, do enfermeiro e do médico. Não é isso? Então, é bem simples. O que eu coloco nessa analogia? A gente tem uma Big Data, a gente tem 700 mil e-mails, são 2 milhões e poucos, né? 2 milhões e 100 mil filiados. Nós só na caixa de e-mail do PT Nacional tem 700 mil e-mails. Né? Então,
Isso seria a via, né? Isso seria, digamos que o médico seria o presidente Lula, que vai dar a linha política, que a militância vai correr atrás de distribuir esse conteúdo. Né? É como se fosse o médico, a militância, perdão, como se fosse o enfermeiro, a gente vai distribuir o medicamento, né? Vai colocar lá tantas miligramas, né? Enfim, né? E o raio-x, a tomografia, isso tem, enfim, tem vários programas de análise de rede instantânea de todas as redes, o SERPRO usa uma, né? Então, a gente tendo isso, né, essa análise de rede, a gente tendo a militância com a Big Data do PT, né, que a gente tem essa Big Data, e também a gente tendo o nosso médico, que é o presidente Lula, dando a nossa linha política, aí a gente vai falar, o presidente Lula, hoje, ele pegou lá e fez a pedra fundamental de um novo instituto, né, federal, que aqui no Sol Nascente, por exemplo, sabe, a gente distribui, os institutos federais, enfim, olha, tanto que foi, o Pimenta até fez acho que tem um programa, né, do governo federal, que você digita o nome da cidade e lá nesse programa tem tudo que foi feito do governo federal nessa cidade, tudo que foi entregue. Então, assim, tudo isso, né, a gente precisa também dos influenciadores jogando o jogo que tem que ser jogado, não um jogando o seu jogo pessoal, de visibilidade própria, porque isso não funciona. O bolsonarismo nunca trabalhou assim. Lógico que eles queriam engajamento próprio, enfim, mas ele sempre trabalhou com a linha, sabe, assim, é militar o negócio. Um manda, chega até lá embaixo a ordem, sabe? Nós temos que fazer isso, falar sobre determinado assunto, pautar as redes, e eles pautam até a gente. Eles pautam a gente. A gente está sendo pautado, enfim, até hoje por eles. Então, é todo um jogo de governo federal, o partido, com sua potente militância, o maior patrimônio que essa militância tem. Agora, eu tenho que falar mais de militância, né? Aqui, por exemplo, em Brasília, nós temos mais de 500 bolsonaristas no Palácio do Planalto. Os terceirizados, enquanto os nossos companheiros aqui, eu trabalho no PT Nacional, eu vejo companheiros diariamente vindo aqui me pedindo ajuda, R$50, sabe, uma cesta básica, isso é diário. Companheiros do PT? Do PT, porque estão desempregados. E só no Palácio do Planalto tem mais de 500. Fácil. O pessoal da limpeza, o pessoal que é da jardinagem, o pessoal que é elétrico. Herdados do governo Bolsonaro. E gente que é da... Como é que é o nome? Que recebe você lá no Palácio. Quando eu vou lá no Palácio do Planalto, né, com o bonezinho do PT, manda tirar. Não pode entrar, não. Se você botar esse boné lá dentro, você vai ser convidado a retirar. A última vez que eu fui lá, foi isso que aconteceu. As pessoas olham para mim, que eu sempre me vesti de PT, né? Nem estou mais agora, porque, infelizmente, quando eu vou lá no Palácio do Planalto, eu não posso ir, né? Não pode. PT. Então, essas pessoas não recebem mal, cara. Olha só, o governo é nosso. E eu vejo com toda a tristeza do mundo companheiros vindo aqui falar, Fabiano, cara, porra, o companheiro, meu salário aqui não é legal, cara. Eu já ajudei 2 que passaram aqui. Se eu te ajudar agora, eu não vou ter, porque eu tenho 2 filhos, cara. Entendeu? Fabiano, deixa eu aproveitar. Então, Fabiano... Não, mas só para... Diga. É porque, infelizmente, na esquerda brasileira, o militante em si, ele se expõe, ele vai para o combate, ele vai, sabe, até para as vias de fato, se necessário, e a gente tem mania de achar que o militante, ele tipo assim, ele tem que ir para a guerra com um copo d'água. Não, vai lá, se vira. Vai com um copo d'água e se vira, sabe? E, poxa, cara, tem tanta gente aqui em Brasília que o PT, aqui em Brasília é a guerra política. O PT aqui de Brasília tem que ser fortíssimo para dar sustentabilidade ao governo Lula. Isso aí é questão de estratégia, bem simples. Aí você deixa 500 bolsonaristas
Estou jogando baixo. No Palácio do Planalto, enquanto a nossa militância todinha descamisada. Desculpa, isso me revolta. Fabiano, olha, recebendo aqui o Lênio, Lênio Streck. Está me ouvindo, meu querido Lênio? Tudo bom? Eu estou. Eu estou. Está. E eu estou vendo que você está. Você está aí, Lênio Streck? Estou. Ele vai falar de linguagem aqui, vai ser hilário, gente, vai ser importante. Olha, recebendo o Lênio, eu vou me despedir do trompetista aqui, do Fabiano. Fabiano, a gente tem muito que conversar, viu? Muito. Você ficou muito tempo sem vir aqui e eu acho que a gente precisa fazer esse debate. Tô cobrando você ao vivo aqui para você não me escapar mais. Deixa eu só trazer aqui comentários. Mas as queixas do Tron aí são as queixas de todo sujeito de esquerda ou democrata que vê que o Brasil é o país da conciliação e tem um monte de gente se arrumando e os bolsonaristas ficando. Olha só. O Lênio é pior do que isso. Os bolsonaristas perseguem os petistas no governo Sim. petista. Sim. Mas eu queria me despedir só falando que, Lênio, te admiro demais. Gustavo, a história nunca vai tirar isso de você. Você fazia lives diárias, pedindo a liberdade do presidente Lula. Você foi o ser humano que recebeu mais cartas do presidente Lula quando ele estava preso, sabe? Você lutou demais por esse homem. Então, assim, esse registro histórico ninguém tira, porque quem estava lá vai registrar isso. Viu? Eu estou escrevendo um livro enfim, esse livro falando da história do presidente Lula, da liberdade do presidente Lula, da luta que foi feita por ele. E você, meu caro, você... Eu fiquei arrepiado com a sua fala aqui. Aí, tá bom? Mas é isso, companheirada, um beijo para vocês. E é isso, vamos à luta. Obrigado, Fabiano Leitão. Olha, vamos conversando no Zap ali, logo você volta aqui, viu, gente? O pessoal gostou muito aqui do Fabiano, a presença dele sempre importante. Fabiano Leitão, beijo, querido. Tchau, beijo.